rapaziada, o São Paulo não chega nem aos pés do Palmeiras em questão de elenco, questão de técnico, jogadores por jogadores. Será? O São Paulo não chega nem aos pés do Palmeiras? Bom, o jornalista da ESPN Brasil, pessoal, comentou a respeito do choque rei que vai rolar aí, né? É clássico, Palmeiras e São Paulo frente a frente de novo, novamente. Esse clássico aí que vem ultimamente, né? Nos últimos confrontos vem gerando muita polêmica, são sempre jogos muito disputados. E, né, a turma do programa F-Show da ESPN Brasil comentou a respeito desse jogo. E especificamente o Vitor Biner falou do Palmeiras, da distância, da diferença do Palmeiras e do São Paulo no atual momento. Né? Momento muito bom pro Palmeiras, então nós vamos conferir aqui o que ele falou, beleza? Já separei aqui um trecho bem bacana pra vocês, mas antes não esquece, deixa o like pra fortalecer o canal. Seu like é importante demais, ajuda muito, então dá essa moral aí, já deixa o like, beleza? Pra chegar a mais palmeirenses aí. E se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre aí por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, belezinha? Então, sem mais enrolação, bora pro corte aí que tá muito top. O elenco oferece e que o outro oferece, e se o futebol fosse uma coisa fria, o Palmeiras massacraria ou vai massacrar o São Paulo no domingo. Não são times comparáveis. Individualmente, os que estão jogando, os jogadores à disposição, não o titular do São Paulo. E as opções de banco, quando a gente olha o elenco, aí a distância é uma viagem de joelhos de São Paulo à Lua. Opa! A diferença de A elenco. diferença do elenco do São Paulo uma viagem pro de joelhos Palmeiras, aqui até a uma Lua. viagem de joelhos. Peraí que eu quero isso aqui, eu quero. Hoje é sem noção, né? Aqui. Silêncio, silêncio. Pra gente ouvir bem pra dar o corte. Peraí, quem fala sou eu. O elenco do São Paulo sem Lucas, sem Oscar, o que tem ficado à disposição. Sem, inclusive, Arboleda, né, sem alguns jogadores. É óbvio que o que o Zubeldia faz é uma coisa impressionante, praticamente impossível. Por isso eu respeito. Quando você exagera, eu chamo de Zubeldeus. Né? E o trabalho hoje do Zubeldia, ele pra mim é o melhor que tem no estado de São Paulo e talvez no país. A diferença do elenco do Palmeiras para o São Paulo é de como... Os jogadores que o Zubeldia teve à disposição no último mês, você falou pra isso, botar no momento. Birner, o que você acharia do Zubeldia na seleção brasileira? Botaram na água aí, ó. É o São Paulo sem Lucas. Onde o Palmeiras... Então deu Zubeldia. Pra você entender. Onde o Palmeiras joga com o Estevão, o São Paulo joga com o Ferreirão. Tá? Onde o Palmeiras tem 300 jogadores para colocar por dentro, o São Paulo tinha o Alves. O São Paulo aí que ainda é a única equipe invicta na competição, né? A gente está indo para a 8ª rodada, né? Todo mundo já perdeu, até o próprio Palmeiras, né? Que é o líder da competição, o Flamengo, que é apontado como líder. O São Paulo teve pelo menos mais uma tranquilidade dela para o Zubeldia com os últimos resultados. O Campeonato Brasileiro está ali tudo achatado, né? Tanto para cima quanto para baixo, 4 pontos para baixo, zona de rebaixamento. 3 pontos para cima, vaga para a Libertadores. É um São Paulo que não vai contar com um dos principais jogadores para a temporada, que é o Caleri, né? Mas aí tem a volta do Lucas, tem a volta do Oscar, jogadores importantes. O Zubeldia se virou bem aí com os jogadores da base. O Palmeiras que vem aí 100%, né, na Libertadores, ganhando seus reforços, voltando a jogar. O Paulinho tendo mais minutagem, já que vem de uma lesão, né? O Vitor Roque, o Tigrinho, começou a fazer gol. Aquele gol foi importante dentro da Libertadores. Né? É um Palmeiras forte que, na temporada, na janela, está entre os 5 clubes do mundo que mais gastou de transferência. E o Abel ali acertando, porque a competição é muito longa. É um campeonato brasileiro que termina em dezembro. Isso o Palmeiras sabe administrar bem, tem essa paciência. Tem o Mundial de Clubes, Copa do Brasil. Quer dizer, é um Palmeiras muito forte e um São Paulo também. Um São Paulo forte, não assim, eu acho que o São Paulo pode encarar qualquer um, com todos os seus titulares, em partida de mata-mata. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, aí você não tem um elenco suficiente para poder rodar, mas é um jogo duro, vai ser o jogo lá de novo no sintético, lá em Barueri. E isso que o Bruno falou, acho que o Lucas não vai pro jogo, não. Se ele machucou e já tinha trauma disso, eu acho que ele não vai para esse jogo, não. Não é uma decisão, é mais um jogo, lógico que é um clássico importante, mas para quem esteja voltando de lesão, não vai encarar essa não. Se fosse uma... Bom, então vamos lá, fictícia, vai, Rony. Eu voto no Cuiabá mesmo, que é o Estevão. Marco Aurélio Cunha. Lucas Moura, claro. Cicinho. Lucas Moura. Chico Garcia. Mas o Lucas tá voltando, né? Ele jogou o jogo inteiro ainda desde que voltou. Aí, se fosse o Lucas em plenas condições, ainda assim seria Estevão. E eu amo o Lucas, hein? Quer mudar o voto, Sgar? Se fosse vôlei, né? Aí são dois craques, Estevão monstro, mas Lucas Moura. No vôlei, né? Edu Dracena.
Até o Lucas, que é gente boa, o cara espetacular, ele botaria no Estevão, o Lucas. Será? Não, o Lucas é gente boa, o cara consciente, coerente, ele botaria no Estevão. Não, mas não é bonzinho, é que é bom de bola. Não, ele sabe que o Estevão tá acima e vai chegar muito acima. O Lucas foi um grande jogador, é um grande jogador. Né? Jogou na Europa, fez a história dele toda. Esses caras Só que o assistem outro Estevão, futebol. ele vai fazer a sua história. Vocês Então, estão assistindo outro futebol. Não, primeiro tem o Everton. O Estevão é ruim. O Estevão é ruim. Ninguém tá falando que é ruim. Estão falando que Estevão e Lucas Estão falando que um cara que... O clássico começou. Não, Renato, aí se tem o Lucas Moura aí, peraí. Não, se tem o Lucas Moura aí, a gente precisa meter o pé no freio. Se o Lucas Moura estivesse de fato no lugar do Cédric, eu continuaria votando no Estevão. Quem é que pode brilhar, quem é que pode aparecer, fazer a diferença? Isso sempre chama muita atenção, né? Vamos falar do Estevão, então, porque é o último clássico dele pelo Palmeiras, até ele se despedir durante o Super Mundial. A gente tem aí a lista dos jogos que o Estevão ainda vai fazer pelo Palmeiras até a despedida. E contra o São Paulo, ele já tem 4 jogos, tá aí, ó, toda a lista, os jogos restantes pro Estevão. São mais 10 partidas, considerando a primeira fase do Super Mundial, tá? Então é claro que se o Palmeiras for avançando na competição, o Estevão terá mais partidas, porque ele só se apresenta ao Chelsea depois desta competição. E o Estevão contra o São Paulo, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 assistência. Eu já vejo alguns torcedores, né? Sempre tem os torcedores meio cornetas, e eu fico de olho em vocês, que o Estevão não faz gol em clássicos, que o Estevão não faz gol em jogo grande. PVC tá dando risada aqui, eu não sei por que você tá entre esses cornetas. Então, é informação. O PVC tá rindo e o André também. Eu tenho certeza que vocês estão discordando neste momento. Mas tem uma informação. A informação é, o Estevão ainda não fez gol em clássico. Tudo bem, mas aí é motivo para ser questionado? Esse é o ponto. Eu vou levar aqui pro Hernan, porque ele também já deu uma risadinha e eu tô curiosíssima para ver o que ele vai falar. Não, é que assim, eu sempre rebato esse argumento, e eu coloco o Vitor Roque também junto, né? O Vitor Roque perdendo gol inacreditável, o Vitor Roque só marcou agora, o Estevão não tá fazendo gols em clássicos. Mas o Palmeiras é líder do Brasileiro, o Palmeiras é líder da Libertadores, vem ganhando os títulos que vem ganhando. Então, assim, se isso for um problema, meu Deus, não temos um problema. A questão é que o Estevão é extremamente importante para o time, é o motorzinho do time, oscila como todo jovem oscila, né? E tem oscilado o próprio Vitor Roque nessa chegada dele até se encaixar fazendo gols. Então, assim, é algo absolutamente normal. Se a gente estivesse falando de um Palmeiras na zona de rebaixamento, de um Palmeiras que não está para se classificar na Libertadores, pode cair na fase de grupos, aí a gente começa a tentar detectar problemas. Por que o Estevão não é um jogador decisivo? Por quê? Por que será que ele nunca fez gols em clássicos? Acho que agora é uma discussão completamente vazia. E eu não estou falando da gente aqui, eu estou falando que isso muitas vezes vem à tona de torcedores nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, acho que está tudo bem. Acho que eu prefiro ter o Estevão sem fazer gols em clássicos, mas o Estevão decidindo o jogo, dando assistência e sendo líder do Brasileiro, sendo o melhor time com campanha na Libertadores. Eu vejo desse lado. Olha o golaço que ele fez contra o Cerro Porteño na Libertadores, né? Foi o gol que abriu ali a vitória, um golaço. E o menino tem 18 anos também, né, PVC? Então, vamos por partes. Vamos por partes. Qual foi o adversário que o Pelé mais gol fez na vida? Foi o Corinthians. Sim. Corinthians. Não tem importância nenhuma. O Estevão tá na história... Vamos falar aqui que você está comparando o Estevão com o Pelé, tá? Não, já te aviso. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu fiz. Eu só estou falando que tem parâmetros de carreiras de jogadores. Qual é o maior goleador da história de Real Madrid e Barcelona? É o Messi. Qual é o maior goleador da história do Real Madrid contra o Barcelona? É o Cristiano Ronaldo. Em segundo lugar é o Di Stéfano. Tem parâmetros que ficam na história de um jogador e é claro que não tem que ficar na história de um jogador de 18 anos. O jogador de 18 anos tem um processo de amadurecimento. Ele pode ser o maior goleador da história de Chelsea versus Manchester United. Mas na história do Palmeiras, ele não fez gol em clássico. Ele fez gol em jogo importante. O Cerro Porteño foi um jogo importante. O Sporting Cristal foi um jogo importante. Ele não fez gol em clássico. A comparação que vai se dar entre Estevão e Endrick, que infelizmente tem trajetórias muito curtas no Palmeiras, essa pergunta vai existir sempre. Se
Você não me perguntou isso, mas eu vou responder, perdão. Como diria Salvador Hugo Palaia, a auto-entrevista lá de 2006. Sim. Vocês vão me perguntar quem é melhor, Hendrick ou Estevão. Eu vou dizer, o Estevão é mais habilidoso. O Hendrick é mais decisivo. O Hendrick foi muito mais... O Hendrick jogou 2 campeonatos. O Palmeiras foi campeão brasileiro dos 2 e o gol do título dos 2 foi do Hendrick. E além disso, aquele jogo contra o Botafogo também, que representa a virada e ele chama a responsabilidade. E ele foi um protagonista de um título brasileiro, sem dúvida. E o Estevão não fez gol em clássico. O Estevão é um jogador extraordinário, brilhante. Ele tem 12 clássicos pelo Palmeiras, ganhou 6, empatou 4, só perdeu 2. Então o desempenho dele em clássicos é muito bom, porque o Palmeiras tem tido desempenhos em clássicos muito bons e o Estevão tem ajudado muito nesse desempenho. Ele não fez gol em clássico. Isso não é uma crítica, isso é uma informação. A informação, sabe qual que é, PVC? Em uma frase, você comparou o Estevão com Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Não, eu não comparei. Eu falei que Tô grandes brincando. jogadores da história que se confirmam aos 25, aos 26, aos 30... Eu tô brincando, PVC, eu entendi, ficou O Estevão claro. tem 18, mas neste momento da carreira dele, ele não conseguiu ainda uma coisa que faz diferença em jogador grande, que é fazer gol no jogo clássico. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar a opinião dos diversos comentaristas aí que passaram pelo vídeo a respeito do Choque Rei, a respeito de Palmeiras, de São Paulo, Estevão, Lucas Moura. Foram vários os assuntos que você pôde acompanhar aqui nesse vídeo, né? Espero muito que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece, pessoal, deixa o like aí, porque o like dá uma moral enorme aqui pro canal, você não tem ideia. Então, deixa o like pra fortalecer, beleza? Ajudar com que o vídeo chegue a muito mais palmeirenses, fechou? E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações também, pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. E você assim vai estar sempre antenado em tudo que tá acontecendo com o Verdão, opinião dos comentaristas, jogos do Verdão, todas as informações, tudo do Palmeiras você fica por dentro aqui no canal É o Porco, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Vai aqui no campo dos comentários, comenta sua opinião, você concorda com alguma opinião de algum comentarista em algum ponto do vídeo, vai aí nos comentários e pode falar a respeito do Choque Rei, vai aí, deixa o seu palpite, quanto que vai ficar esse jogo, Palmeiras ganha, São Paulo ganha, qual vai ser o placar? Deixa aí o seu palpite, sua opinião no campo dos comentários, beleza, pessoal? Vamos debater aí, que o debate é muito top nos comentários. E é isso, no mais, espero que tenham curtido o vídeo. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo, É o Porco, é nóis, e eu fui!